Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Programação para Geoprocessamento. No vídeo de hoje vamos trabalhar no contexto da aula Assíncrona 2, Visualização de Dados Geoespaciais no Python, que seria o tema da nossa aula assíncrona de terça-feira às 20 horas, não pôde ocorrer naquele dia e horário devido a problemas na minha conexão. Achei por bem, então, gravar o conteúdo para não prejudicar ninguém com relação aos prazos, já que estamos no final do nosso curso. A visualização de dados em geoprocessamento é um aspecto muito importante para quem trabalha com análise espacial, porque ela permite transformar os dados complexos em informações claras, compreensíveis e, o mais importante, úteis para o usuário final ou para a organização. Vamos explorar aqui alguns contextos em que a visualização de dados é importante. Exploração de dados. Quando nós temos um conjunto de dados espaciais, a visualização é bastante importante, bastante útil para explorar padrões, tendências e anomalias. Ao olhar um mapa, um gráfico espacial, nós podemos perceber, por exemplo, áreas com maior concentração de atividade, zonas críticas de risco, ou mesmo identificar algo que não faz o menor sentido nos nossos dados e coisas que seriam bastante difíceis de enxergar em uma tabela ou um data frame. Tomada de decisão. No contexto da tomada de decisão, seja para o planejamento urbano, seja na gestão dos desastres, que nós temos várias ocorrências ao longo desses últimos 2 anos, o mapa bem elaborado e bem descritivo pode ajudar o gestor, o profissional, o tomador de decisão a entender de maneira mais rápida as informações e agir com mais eficiência. Por exemplo, no caso das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul ao longo desse ano, que causaram vários problemas no sistema viário, com relação à energia elétrica, água e tudo mais, se eu tiver condições de visualizar essa distribuição das enchentes dos problemas relacionados, fica muito mais fácil decidir onde alocar os recursos, buscando a segurança da população ou a minimização dos impactos. Outra questão muito importante é a questão da comunicação. Nem sempre quem vai consumir os resultados do nosso trabalho tem o mesmo nível técnico que nós temos. Por isso que é tão importante a gente trabalhar na visualização. Ela vai acabar transformando análises complexas em representações claras e simples, de maneira que qualquer pessoa leiga possa entender, seja ela um gestor público, um empresário ou a comunidade que nós estamos trabalhando. Além disso, a visualização também nos ajuda a combinar informações espaciais com dados não espaciais, como indicadores socioeconômicos, dados climáticos ou dados de infraestrutura, como nós estávamos exemplificando antes no caso dos desastres, né? E isso vai nos dar uma maior profundidade às análises e permitir, muitas vezes, correlacionar diferentes variáveis de uma maneira rápida, ali, intuitiva na nossa visualização. No planejamento e no monitoramento, a visualização é indispensável. Imagina nós criando um plano de transporte urbano ou nós monitorarmos o desmatamento em uma área. Com essas ferramentas de geoprocessamento e fazendo bom uso de práticas de visualização, empregando as ferramentas de maneira adequada, com certeza nós conseguiríamos planejar ações, acompanhar mudanças ao longo do tempo e, quando e se necessário, fazer o ajuste de estratégias com base em evidências visuais, sempre nesse contexto aí de envolver, agrupar, trazer para os nossos estudos pessoas leigas. Por fim, nós temos que levar em consideração a questão da eficiência analítica, porque a visualização acaba reduzindo a complexidade de grandes conjuntos de dados, como nós já vimos conversando, tornando mais rápidas as análises e as interpretações, e além disso auxilia no desenvolvimento de modelos preditivos e no ajuste de hipóteses também. Então aqui nós temos alguns itens, na verdade nós poderíamos elencar mais itens com relação à importância da visualização. Poderíamos discutir mais isso, mas não é o objetivo da nossa aula aqui, tá? Nosso objetivo, na verdade, é apresentar técnicas e ferramentas para visualização de dados geoespaciais usando Python e o foco, aplicações práticas no geoprocessamento. Para atingir nossos objetivos, então nós teremos no capítulo uma introdução aos conceitos básicos de visualização geoespacial, qual é a sua importância para análise e para tomada de decisão, e vamos transformar dados brutos em informações acessíveis e compreensíveis. Vamos fazer a demonstração do uso das bibliotecas específicas Matplotlib para criar gráficos estáticos personalizados, Matplotlib inclusive, que é uma das principais bibliotecas para visualização de dados do Python. Vamos estudar funcionalidades do GeoPandas para
plotagem rápida de geometrias espaciais e depois integrando a GeoPandas com o Matplotlib também para criar mais personalização nas nossas visualizações. Depois vamos estudar a biblioteca Contestly, que adiciona mapas bases às nossas visualizações estáticas. E por fim, vamos estudar a biblioteca Folium para criar visualizações interativas. Vamos estudar então a questão da personalização dos gráficos e das visualizações e exportação. Então nós vamos personalizar cores, estilos, legendas e escalas nos gráficos. Vamos explorar o uso de mapas coropléticos e representações avançadas como escala logarítmica. E vamos estudar métodos de exportação para diferentes formatos e resoluções. Por fim, então, os nossos objetivos, mostrar aplicações práticas. Então nós vamos ao longo de todo o capítulo, todo o desenvolvimento aqui do nosso material, mostrar aplicações práticas, tá? Exibindo então exemplos concretos, como visualização de dados reais, integração de múltiplas camadas espaciais e visualizações comparativas com subplots. E isso depois nós vamos utilizar em outras disciplinas também do nosso curso de geoprocessamento.